Olá, começa agora mais um programa Rede de Olhares aqui na UX TV, canal de identidade parceira do canal Futura. Hoje nós estamos mais uma vez no nosso formato do Rede Cabeças e vamos debater sobre a questão da redução ou não da maioridade penal no Brasil. Para partirmos da nossa conversa, eu gostaria que você contextualizasse um pouco como a lei é hoje. Por exemplo, quanto tempo um menor infrator pode ficar cumprindo uma medida socioeducativa? Bom, começamos o seguinte. Primeiro eu começo cumprimentando os integrantes da mesa, o Pedro, Leonardo, Marcelo, a ti, Marcos, situando quando existe a maioridade, a partir de quando ela começa. A imputabilidade, ela sinteticamente, ela é a capacidade que a pessoa tem de sofrer pena e ela começa com os 18 anos. Tá? Dos 12 aos 18 anos, a pessoa é considerada adolescente e ela não sofre pena e não pratica crime, ela pratica ato infracional, que são os mesmos tipos penais do Código Penal e da legislação esparsa, só que tem essa designação, ato infracional. Antes dos 12 anos, é considerado criança, a pessoa é considerada criança e nem passa por representação, vai direto apresentada para o juiz. A medida socioeducativa tem como o objetivo principal a reinserção dessa personalidade, dessa pessoa, na vida em sociedade com os parâmetros e com os valores mínimos de respeitabilidade. Uma pessoa pode ficar internada, que é a medida mais grave, a internação, né? Porque tem outras, tem advertência com aplicação de serviço comunitário, tem liberdade assistida, tem semiliberdade e tem medida socioeducativa de internação. Que é o que acontece no caso. Que é o que acontece no caso, exatamente. Né? E é possível que se fique, mesmo completando os 18 anos, até mais 3 anos lá, recebendo essa medida socioeducativa. É certo que nós, seres humanos, estamos em transformação do dia de nascimento ao dia da morte. Nós estamos sempre em transformação. Mas a melhor palavra que se aplica ao jovem adolescente, de 12 a 13 anos, ele está em formação. E essa formação não se limita só a questões de educação, de aquisição de conhecimentos, ela está em formação biológica. A gente sabe que o nosso cérebro, até os 25 anos de idade, ele não está completamente maturado e se discute que possa ser até um pouco mais hoje em dia na neurociência. Então, se a gente pegar um jovem de 12 anos, ele está começando um período de transformação. Ele depende muito do meio, o meio é altamente influente nessas pessoas. Primeiro, tem que pensar a partir de um ponto de que o que a gente entende por justiça, né? Justiça é punir o direito da pena, o menor infrator, ou um sentimento de vingança, né? Tem esse equilíbrio também, tem que ser pensado. Eu acredito que tendo penas mais elevadas, em que o que sofra seja o condenado, a fração sofre maiores penas, não reduz, não diminui, não inibe o crime. Quem comete o crime vai continuar cometendo. Convido vocês aqui na mesa e também você que está em casa, para acompanhar uma reportagem que a nossa equipe produziu. Fomos até o CASE para ver como é que é a realidade desses jovens internados. Nome: João da Silva. Filiação: Maria da Silva. E pai: desconhecido. Essa identidade é fictícia, mas representa a realidade da maior parcela dos jovens recolhidos no Centro de Atendimento Socioeducativo de Caxias do Sul. Um levantamento realizado pela instituição em 2007 indicou que 71% dos infratores não tiveram a presença paterna durante a infância. E, de acordo com a equipe de socioeducadores, essa característica ainda se faz presente, com grandes consequências. O adolescente que chega aqui para nós, ele tem uma certa falta de limites, de regras sociais, de ambientação cultural, de socialização, de evasão escolar. Então, toda essa questão
que é bem ampla, né, do sujeito, influencia bastante no cometimento do ato infracional e, com consequência, a entrada na unidade de Caxias. Penso que se eles tivessem essa figura paterna, que fosse um pouco mais impositiva, que estabelecesse algumas regras um pouco mais definidas, assim, esse adolescente conseguiria, digamos, crescer de uma forma um pouco mais organizada, né? Todos esses fatores contribuem para que hoje os jovens entre 12 e 21 anos estejam envolvidos em delitos de maior potencial ofensivo. E dentro da unidade a gente encontra maior incidência de atos infracionais em roubos, em segundo lugar nos homicídios, em homicídios tentados e também por regressão de medida via judicial. Diante deste quadro, as reincidências também são comuns para jovens de Caxias do Sul e de outros municípios da Serra. O CASE Caxias, ele abrange 43 municípios aqui da região serrana e atualmente o nosso maior índice de adolescentes é da cidade de Caxias do Sul, Vacaria, Bento Gonçalves e Farroupilha. Quando o adolescente ingressa no CASE, ele fica num atendimento especial, onde ele é atendido pela equipe técnica e pelos chefes de equipe. Nesse momento, a gente tenta averiguar se ele tem desafetos dentro da instituição, que é muito comum, ainda mais aqui em Caxias, né, onde existe uma disputa entre bairros, né? Então, nós avaliamos se esse adolescente vai, de acordo com o perfil também, se ele vai para um setor ou se ele vai para o outro. Mas o trabalho dos socioeducadores ainda é dificultado pela falta de estrutura do CASE, que hoje beira a superlotação. Com capacidade para 40 internos, a instituição abrigava 72 até a última segunda-feira. Com isso, os alojamentos antes individuais agora são duplos e as refeições também deixaram de ser servidas no refeitório. As alimentações, as refeições são feitas dentro do dormitório. Esse tipo de estrutura, ele nos dificulta em virtude de que o jovem ele passa a ter o contato, né, com os jovens de outros perfis. Isso é realmente dificultante no momento que a gente quer reinserir, reintegrar, né, o jovem de uma maneira geral. Em junho de 2013, o então secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, Fabiano Pereira, anunciou a construção de um novo CASE em Caxias do Sul. Mas, passado um ano, o projeto não avançou e aguarda um convênio entre Prefeitura e Estado para a liberação de uma área que receberá as obras do novo CASE. O novo prédio será erguido com recursos da Secretaria Nacional de Direitos Humanos e o projeto obedecerá ao modelo estabelecido pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, que prevê, entre outras coisas, espaços especiais para oficinas, cursos e atividades de convivência. Para o jovem, o momento de sair de dentro do dormitório e vir para uma atividade nos rende e também para eles distensiona muito, né? E isso é importante para a gente. Dentro do nosso trabalho a gente acredita sim que podemos sim ressocializar, podemos recuperar e que principalmente, né, podemos fazer com que o jovem possa voltar para a rua com uma outra intenção, né? A intenção de buscar realmente um melhor para ele e para sua família. Pedro, vimos então a realidade do CASE aqui de Caxias do Sul. Embora vocês tenham vários projetos, uma estrutura boa, a superlotação é um problema, né? Sim. Vai acontecer a ampliação desse CASE ou a construção de um novo CASE? Bom, o que existe em relação à construção de um novo CASE é um processo já desde o ano passado, em que, na realidade, se depende de uma área que existem critérios e normas a serem obedecidas para que esse novo CASE seja construído dentro desses parâmetros estabelecidos pelo SINASE, né, que é o nosso Sistema Nacional de Socioeducação. Esse terreno vai ter o recurso, conforme já podemos ver na reportagem, da nacional, vai ser um recurso federal, porém, somente está disponível agora para esse momento no ano de 2015 novamente. Nesse ano de 2014 ele já teve a utilização dele em outras 2 unidades, que também estavam inicialmente previstas pela fase, uma em Porto Alegre e outra em Osório,
que é um dos municípios que ainda não tinha regional dentro do Rio Grande do Sul, porque a nossa unidade aqui é estabelecida de 42 municípios e essas regiões têm uma unidade para receber esses jovens. Eu sempre vou perquirindo da racionalidade que conduz à conclusão de que ela, não funcionando com os maiores, por que ela haveria de funcionar com os menores? Então, o problema não é só na idade. Eu sou a favor da redução, tá? Porque eu lido com outro tipo de clientela. Eu posso fazer perquisições filosóficas, teológicas, deontológicas acerca do que vem a ser justiça, mas do ponto de vista prático, a pena é pena e é vingança. Ela já foi privada, olho por olho, dente por dente, ela já foi nesse patamar de eu poder fazer para ti o mal que tu causou, e ela passou por um longo processo, ela continua sendo vingança, só que é uma vingança estatal. Primeiro de tudo, é importante deixarmos claro para o telespectador que por muitas vezes não tem conhecimento da realidade da unidade lá do CASE, que existe uma medida de privação de liberdade. Esse jovem pode ficar, sim, sem a sua liberdade por até 3 anos, para ser inserido após esse período em meio aberto. Então, não quer dizer que a medida vai se esgotar nos 3 anos, como em alguns momentos a gente ouve dentro dessa comoção que temos de maneira que a democracia nos proporciona. No sentido de que tem que prender, tem que levar para o sistema prisional, tem que diminuir. Eu não acho que vai dar o resultado. Entendeu? Perfeito. Mas o apenamento vai ser mais condizente. Não concordo. Não concordo com a senhora promotora. Bom. No sentido de que... Faz parte da democracia. Claro, perfeitamente. Mas eu não concordo no sentido de que a gente vê que existem muitas falhas também no sistema prisional que também não proporcionam a devida pena ao apenado. Leonardo, a gente está aqui discutindo a redução ou não. O objetivo é a ressocialização desse jovem infrator, né? Seja no CASE ou seja no sistema carcerário. Pelo que nós estamos conversando aqui, como você se posiciona? Você acha que botando esse jovem infrator no sistema carcerário atual, ele vai ter mais condições de se ressocializar do que eventualmente, por exemplo, no CASE? Pelo que eu estou escutando aqui, pelo que a gente sabe do sistema carcerário, né, no caso eu estou tendo as informações mais precisas agora, neste momento. Eu creio que não, eu creio que no caso ele vai ter uma condição, até porque tem toda uma legislação, tem todo um trabalho sendo feito, tem profissionais treinados para isso que nós não vamos ter no sistema carcerário. Outra coisa que eu queria levantar, e eu também pontuar o que você falou, Silvia, nós temos olhares diferentes, porque... Claro, cada ponto de vista tem a vista de um ponto, né? Nós temos clientelas diferentes. Tu também sabe coisas que eu não sei. Né? Claro. E eu tenho outras coisas que você também não tem acesso. Pelo menos não em profundidade. Então, claro que isso provoca uma discussão. Mas eu acho que nós estamos falando do final dessa ponte. Estamos falando do final. Do objetivo. Do objetivo... Porque, olha aqui, nós vimos há pouco tempo aqui no clipe ali, na reportagem, em que a maior parte dos infratores não tem pais. 70%, 75% eu vi num jornal de grande circulação esses dias. Claro que, como nós conversamos antes do programa, existem aquelas pessoas que têm transtornos de personalidade, que têm antissocial, que são os psicopatas, que esses é um grupo à parte que a gente pode até discutir logo a seguir, mas eu acho que fora esse grupo, todos os outros, se nós tivéssemos medidas anteriores a isso, né, que seriam medidas de educação, seriam medidas que passam por outras instituições que nós temos no Brasil, como, por exemplo, o Conselho Tutelar, né, programas que possam, como existem em outros locais, que possam educar, informar como melhor educar os filhos, como melhor formar. Os filhos não vêm com manuais e às vezes o indivíduo é pai ou mãe com 17, 18, 20 anos de idade. Tudo isso poderia
evitar ou pelo menos minimizar a importância do que nós estamos discutindo hoje aqui. A nossa equipe de reportagem também tem um depoimento do ex-presidente do bairro Relon, o Ari Varela. Ele faz uma contextualização sobre o que você falou. Vamos acompanhar agora. O adulto não se cria violento, ele não se cria adulto violento, ele se cria em criança e na adolescência ali ele começa a se tornar violento. Então quer dizer, se o poder público, as famílias tivessem mais condições para dar para os seus filhos melhores condições de vida, de salário, de moradia, da própria alimentação, e o poder público ajudasse mais essas famílias, eu te digo com toda certeza, o nosso mundo seria outro. O nosso mundo seria outro porque o pai e a mãe iam ganhar um outro salário, portanto, iam ter condições de investir mais na sua própria família, na sua própria casa. As crianças não iam precisar de andar tanto na rua porque tinham todo o aconchego na casa, o carinho do pai e da mãe. Eu não tenho dúvida que as dificuldades financeiras que o povo caxiense mais pobre vive facilita para o crescimento do usuário da drogadição e também se tornar mais marginalizado. Marcelo, como vimos na opinião do Ari Varela, não só a dificuldade financeira, mas também questões de educação, né? Elas são fundamentais para que o jovem acabe se desviando e indo para o lado do crime. Na sua opinião, hoje, por exemplo, no CASE, as medidas socioeducativas, elas são muito brandas? Eu não tenho conhecimento de todas as medidas socioeducativas. Não sei se é branda ou não sei se a questão se realmente é com uma medida socioeducativa, somente uma medida socioeducativa que vai recuperar o jovem infrator. Eu quero saber quais são. Por favor. Eu posso te dizer rapidamente. As medidas socioeducativas são a remissão, perdão puro e simples, a advertência, elas podem ser cumuladas, né? A advertência, a prestação de serviço à comunidade, o regime de semi-liberdade, liberdade assistida e a internação, que é a medida de privação total de liberdade. É importante discernir essa questão das medidas. O CASE, ele é responsável pela medida tão somente de internação, mais grave. No caso da privação de liberdade. E ela pode durar até 3 anos, mas ela pode ter sequência após esses 3 anos no meio aberto. Ela não finda necessariamente nesses 3 anos. Somente essas medidas socioeducativas, eu digo, somente essas medidas socioeducativas, elas não garantem a recuperação. É isso que o Ari falou, é isso que o Leandro, é isso, é uma coisa que está meio que todo mundo concorda, que aumentar ou diminuir a idade penal, maioridade penal, não soluciona o caso. Nós temos dados, exemplos claros na nossa vivência de trabalho de jovens que mudam completamente a sua forma de se relacionar num simples acordar, num simples bom dia, numa simples atividade de futebol, de oficina. Haverá de ter o problema é quando ele vai para o seu... algum detento que sai e volte para o meio e volte a delinquir. Alguns, eu também não tenho esse dado. Não esse dado. Assim como haverá o irrecuperável, aquilo que nós falávamos antes do programa. Tem algumas situações que não tem tratamento jurídico possível na atualidade. Mas aí nós caímos naquela afirmação de que não vai ser a redução da maioridade penal que vai resolver o assunto. Isso parece que é consenso aqui. Perfeito. Não vai resolver mesmo, né? Se outros flancos não forem atacados. A prevenção, certo? E lá o próprio cumprimento da pena, né? Nós estamos chegando ao final do programa, é um programa que rende muito debate, né? Eu gostaria de ouvir uma fala final do Marcelo sobre tudo isso que nós falamos agora, Marcelo. Difícil sintetizar tudo isso, mas uma coisa deve ser, acho que todos nós concordamos com as falas, tanto da reportagem quanto do Ari no final. O ser humano, ele não é com 18 anos que ele vai ser definido autônomo ou não autônomo de sua conduta. Ele se constitui. E esse constituir passa por toda a comunidade dele, seja desde a primeira etapa afetiva na família, da segunda etapa na sociedade, na questão do direito, e na última questão da solidariedade, né, quando ele está no Estado.
Afinal de contas, o que faz um ser humano ser responsável pelos seus atos? É ele isolado? É a sociedade que o transforma mal? Ou ele nasce com distúrbios eternos que nunca serão mudados? Né? O ser humano, ele é um sujeito finito, acabado ou em construção? Mais ou menos é isso que deu para entender. Eu agradeço muito a participação de vocês. É um assunto que precisaríamos de muito mais tempo para... Não se esgota, né? Não se esgota, né? Agora, me parece uma coisa. Existe uma vontade democrática no sentido de que haja a redução da imputabilidade penal para 16 anos. É muito possível. Existe uma vontade democrática nesse sentido e em muitas plataformas agora de governo, nesse período eleitoral. Apenas, né? Sem reflexão, muito induzida. Muitas vezes, muito na captação do sufrágio. A gente vai deixar de comoção são induzidos a essa situação. Vamos deixar talvez para um próximo programa. Opa! Estou aceitando. Muito obrigado pelas opiniões de vocês, os posicionamentos, as explicações. Agradeço você também que nos acompanhou de casa. Hoje discutimos então a redução ou não da maioridade penal no Brasil. Não chegamos a nenhuma conclusão, nem a esse o objetivo do programa Rede de Olhares. Nosso objetivo é levantar questionamentos e dentro desses questionamentos poder refletir com mais autoridade. Obrigado, o programa Rede de Olhares fica por aqui. Até a próxima. Foi um prazer aqui. Espera só um pouquinho.